Eu sei que essa palavra santo ganhou no nosso vocabulário contornos que tornam difícil a sua boa compreensão nos termos bíblicos. Uma coisa é a gente ouvir uma certa palavra aqui, quando estamos reunidos e o nosso dicionário pessoal está voltado para esses significados. Outra coisa é quando estamos no mundo em que nós vivemos, em que as palavras vão tomando outros sentidos, outros significados. Muitas são essas palavras, várias são essas palavras. Uma delas é santo. Por quê? Esse está mais santificado? Por quê? Quando você, no seu trabalho, na sua escola, fala a palavra sozinha, santo, o que é que vem à mente das pessoas? Não vem o que estamos falando aqui. Vem menções a pessoas que, por terem uma vida muito louvável, foram consideradas, então, santas. Inclusive, segundo essa convicção, intercedem por nós no céu. O outro lado é, quando você conversa com uma pessoa, eu não sou santo. Então a palavra, qualquer palavra nossa, está sempre poluída de outros significados. Por isso que estou com essa pergunta, buscando sua resposta individual e pessoal. A palavra santo, santa, no hebraico é kodesh, que significa separado, consagrado para Deus. Diferente das outras pessoas. Quando você abre o livro de Levítico, capítulo 11, você tem as regras alimentares. O que comer e o que não comer. Daí carne de porco, sangue e outros animais. É nesse contexto que esse mandamento aparece pela primeira vez. E fica muito claro aí que logo salta às nossas vistas o significado de diferente. Vocês, hebreus, Levítico, portanto vocês que são aqueles com quem eu fiz uma aliança no passado, vocês vão se alimentar de um modo diferente do que se alimentam os povos que vivem em sua volta. É nesse momento que a palavra surge pela primeira vez como um mandamento, palavra. Depois todas as referências vão sendo feitas, sobretudo para dizer o seguinte: sejam santos, porque eu sou santo, diz o Deus eterno. E essa expressão se repete algumas vezes. Quando vamos ao Novo Testamento, a palavra é ágios, e o significado é um esforço para traduzir o sentido do Antigo Testamento, mas não tem nenhuma conotação mais com essa comida, alimento. É o sentido de puro espiritualmente. O apóstolo Paulo, então, o apóstolo Pedro, os demais escritores do Novo Testamento nos convidam à santidade. Confesso que quando fiz a tradução brasileira da palavra, tanto os evangelhos, quanto agora já terminei os Atos até Apóstolos, até Apocalipse, Atos até Apocalipse, eu me perguntei, eu devo manter a palavra santo ou não? Porque ela vai conter leituras. Você ouve uma palavra, ela significa logo outra. Porque nós estamos acostumados com essa palavra. Por exemplo, porque nós somos indivíduos culturais. Nós não pensamos sozinhos, soltos, isoladamente, nós pensamos no contexto da cultura. Por isso estou chamando a atenção para esse aspecto da palavra. Então, voltar à pergunta: ser santo, ser santa, é um desejo do seu coração? Ouvimos já músicas a esse respeito aqui, neste instante. Efésios 1:4, então agora no Novo Testamento,
nós encontramos o apóstolo Paulo nessa magnífica carta, esse preâmbulo de 14 versículos, nos concitando a um 4, vou ler apenas só um 4, depois eu lerei os demais em outra versão. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Bem, de novo as palavras, escolheu. Se ele me escolheu para ser santo, eu serei santo. Mas se ele não me escolheu, eu estou excluído dessa possibilidade. É isso que quer dizer a palavra escolher? Não. Aqui quer dizer que ele colocou como desejo dele para nós que nós sejamos santos. Porque a palavra escolher ou eleger, eleição, acaba tomando também no contexto evangélico outros significados. Temos que ver o seu significado aqui neste lugar. Eu tomei então toda esta perícope dos versos 3 até os seguintes para dizer então o que eu vou ler aqui. Verso 3, verso 4, que eu vou ler apenas na versão da palavra. Eu começo essa carta louvando ao nosso Deus eterno e ao nosso Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus porque por intermédio de Cristo Jesus temos recebido todo tipo de bênçãos. Bênçãos que nascem e nos alcançam. Bênçãos que nos capacitam a viver de modo santo e irrepreensível, como pessoas cujas vidas Deus mesmo aprova. Eu li os versos 3 e 4 do capítulo 1 de Efésios, que você certamente acompanhou aí. Eu vou agora a Pedro, a primeira carta de Pedro. Confesso aos irmãos que manusear o papel demora muito mais, mas há pessoas que gostam do manuseio no papel. Então, como eu sou uma pessoa que gosto do que as pessoas gostam, eu fico então fazendo esse esforço aqui para essa boa compreensão, mas parece que a minha Bíblia não tem Hebreus não, está sumido aqui o Hebreus depois de Tiago. Ah, tem Pedro aqui sim. 1, 15 a 16. Vou ler desde o 13, fica melhor. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está na revelação de Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Verso 15, pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou para ser santos, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo, citando aqui o livro de Levíticos. Ou, versos 13 a 16, na versão prazer da palavra, ficou assim: estejam prontos para pensar e agir de modo digno, enquanto esperam confiantemente pela segunda vinda de Jesus Cristo. Vocês escolheram crer em Deus e agora não podem voltar a viver como viviam antes de serem salvos. Como é santo Deus que os chamou para a salvação, vivam como Ele vive e espera que vocês também vivam. Lembrem-se do que está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Levítico 11, 44, a sua primeira parte. No sermão das 11 horas, eu vou pregar especificamente sobre os benefícios da santidade. O que é que nós ganhamos com a santidade? Tem uma pessoa que sempre me ouve aqui, depois que eu prego, ele diz assim: o que eu ganho com isso? Então eu vou responder essa pergunta, porque é uma pergunta típica de alguém do mundo financeiro, mas é necessário, porque se a gente não responder essa pergunta, o que eu ganho com esse caminho?
Eu vou acreditar, vou aceitar, mas não vou viver isso. Nesse contexto, eu quero apenas, nesse convite, dizer o seguinte: o que é ser santo? Segundo aprendemos na Bíblia, não posso aqui folhear todos os textos, ser santo começa quando nós aceitamos a nossa missão. A nossa vida de santidade começa quando nós aceitamos a missão que o Deus eterno nos deu. Eu trago 2 exemplos. Abraão e Moisés. Não estou falando, portanto, aqui de homens que se caracterizaram por cruzar os braços, que é o conceito que se tem de santo, popularmente, e esperar Deus agir. Estou falando de 2 homens de ação. Mas para que eles pudessem realizar aquilo que eles realizaram, Abraão saindo, depois caminhando pela terra de Canaã, e sendo o pai de nossa fé, o amigo de Deus, ele foi separado. Ele se tornou alguém que vivia de um modo diferente do que os outros indivíduos ao seu redor viviam. Esse é um conceito central de santidade. Se eu faço o que todo mundo faz, eu não estou no caminho da santidade. Moisés é alguém com Abraão também, obviamente, com as limitações que todos nós temos. E Moisés chegou a dizer: bom, o que estás me pedindo está além da minha capacidade. Estava mesmo. Eu estava me pedindo. Mas Deus o tornou capaz. E nenhum homem, nem Alexandre o Grande, nem nenhum César, no comando do Império Romano, realizou um trabalho tão epopeico como Moisés. Porque ele decidiu se consagrar inteiramente ao Deus eterno, e através dessa consagração, ele se tornou o homem que ele foi. Ser santo, portanto, continua em nossas vidas quando nós aceitamos a nossa identidade. Eu quero ser bem repetitivo nesse ponto aqui. Qual é a nossa identidade? Nós somos diferentes, pelo menos idealmente, algo a ser buscado das pessoas que não amam a Deus. Não somos melhores, deveríamos, mas não é isso que a Bíblia diz. Mas somos diferentes. Não é fácil conviver com a ideia de diferença. Nós não conseguimos, na verdade, ser diferentes. Masculina, para ninguém dizer que eu estou perseguindo as mulheres. Veja a moda masculina. Se todo homem corta o cabelo curtinho, eu também corto. Porque é moda. Se todo homem raspa o seu cabelo, máquina zero, eu também raspo, porque é moda. Mas se todo homem deixa o cabelo compridão, eu deixo porque é moda. É isso que eu estou dizendo. A moda é apenas um exercício, mas é muito difícil a gente, por exemplo, morando no Rio de Janeiro, não falar carioquês. Porque todo mundo fala um xijinho, não é verdade? Eu, como capixaba, já andei tanto pelo Brasil que não tenho mais sotaque. Mas todo lugarzinho, São Paulo, interior, capital, são vários sotaques, Janeiro também. Não temos como. É isso que o Levítico capítulo 11 nos fala. Todo mundo come todos os alimentos que conseguem pegar.
Vocês, porém, não vão comer nem esse, nem esse, nem esse. Vão comer esse tipo, aquele tipo. O assunto aqui não é comida. Não somos judeus. Mas apenas para lembrar que a identidade do povo hebreu era a identidade de um povo que era diferente. Por que era diferente? Porque foi chamado por Deus para ser santo, para ser diferente. Ser santo prossegue quando nós nos tornamos amigos de Deus. O pastor Alceni pegou um poderoso sermão sobre esse tema aqui, e é a expressão que, ao meu ver, melhor nos ajuda a entender a ideia de comunhão. Comunhão com Deus. De novo, a palavra é altamente cheia de outros significados. Comunhão com Deus. Para algumas pessoas é ter êxtase espiritual. Tenho comunhão com Deus. Para outros, eu falar uma língua dita estranha. É ter comunhão com Deus. Outro é ficar assim, só diante de Deus. São expressões legítimas. Mas penso que o que define, o que categoriza no nosso dia a dia é ter amizade com Deus. Quando nós temos amizade com alguém, nós queremos o bem daquela pessoa e essa pessoa quer o seu bem. Amizade. Não é? Isso se aplica na vida conjugal, isso se aplica na vida em família, com os amigos do trabalho, de quaisquer outros lugares. Nós queremos o bem disso. Aí nós vamos desenvolvendo amizade. A política gerou muitos inimigos, fez de amigos inimigos. Temos que nos livrar disso. Até quando vão ficar nesse tipo de classificação, direita, esquerda? Isso é pura bobagem. A gente, e pelos amigos, porque ele é de direita, eu sou de esquerda, ele é de esquerda, eu sou de direita. Qual a importância disso para a nossa amizade? Nenhuma. O que eu estou dizendo é que a santidade, então, nos torna de fato amigos de Deus. Quando um amigo me pede uma coisa, eu atendo. É meu amigo. E quando eu precisar dele em alguma coisa, eu vou a ele, ele me socorre, porque ele é meu amigo. Ser santo é ser amigo de Deus. E às vezes, ser amigo de Deus nos coloca na posição um pouco injusta conosco mesmo, até com outras pessoas. Porque nós somos diferentes. Repito, não estou dizendo que nós somos diferentes. Parece que vou me contradizer aqui. Mas que nós devemos buscar ser diferentes. Todo mundo faz, mas eu não faço. Ontem, viajando para cá de volta, uma longuíssima viagem, embora trecho curto, que se faz em 7 horas, eu gastei 12 horas e pouco com a minha esposa. Obviamente, alguns iam no acostamento. E alguns em alta velocidade. E mais adiante, eu vi pelo menos um carro que bateu com o outro no acostamento. Aí talvez pensou, se eu não tivesse vindo pelo acostamento, né? Mas por que foi? Porque se ele está indo, está bom para ele, eu também vou. Mas se eu sei o que é certo, mesmo que, aspas, me prejudique, daqui a pouco vamos declarar imposto de renda. É horrível, é injusto, já sabe tudo isso, a ladainha toda. E eu tenho muitos amigos, estou falando aqui hipoteticamente, que dão sempre um jeito de não pagar imposto. Como é que é isso aí? Vou aprender também. Mas não sou diferente. Então, santidade é uma coisa muito prática. É aceitar a missão que Deus nos deu, a missão da santidade.
é aceitar a nossa identidade. Nós somos diferentes e é nos tornarmos amigos. Meu propósito hoje, eu continuo posteriormente, é levar você a responder honestamente a esta pergunta. Só isso que eu quero. É o meu desejo certo. Eu não estou pregando essa mensagem por causa do carnaval que vem aí. Mas eu fui ontem, já no final do expediente, comprar algumas coisinhas para o café da manhã de hoje, não teria nada, né? Fiquei 15 dias fora de casa. E eu vi as conversas dos funcionários. Eu vi um vídeo quando passou para o outro. O que vão fazer no carnaval? Nada santo. Mas todo mundo faz. Eu também faço. Mas será que realmente todo mundo faz? Vamos inverter. Há um povo chamado por Deus que não faz. Eu me ajunto a este ou me ajunto àquele outro? E aí, eu termino antes de voltar ao convite, que nunca conheci uma pessoa que tenha se arrependido por ter decidido viver o modo santo. Eu gastei, em lugar de 6 horas, eu gastei 12 horas na minha viagem. Mas eu não fui multado. Eu cheguei são e salvo em casa. Aqueles que bateram tiveram prejuízo material e chegaram mais tarde do que eu. Eu fiz o que é certo e não me arrependi. Eles fizeram o que é errado e se arrependeram. Estou sendo bem prático. Isso porque às vezes imaginamos que os mandamentos de Deus, sempre repito isso, são um capricho de Deus, sabe? Deus é muito caprichoso, sabe? E começa a pedir um monte de coisa da gente. Bem, Ele pede um monte de coisa da gente. Ele pede um monte de coisa de mim. Alguns eu não consigo. Outros eu estou tentando. E outros acho que já consegui. Mas todos eles para o meu bem. Honra teu pai e tua mãe. Vou dar um exemplo e termino. Um jovem em nossa igreja, hoje já é um pai, tomou a decisão de seguir a Jesus. Agora vamos ao batismo. Aí um dia ele veio conversar comigo. Israel, é o seguinte, meu pai não quer que eu me batize. Ele não aceita essa ideia de eu ser um cristão evangélico. Para ele isso é um fim do mundo. O que eu faço? Eu falei, não se batize. Espere. Ele esperou menos de 2 anos. E o pai, que nunca tinha entrado numa igreja evangélica, veio ao batismo dele. Ele honrou o pai dele. Estava errado. O pai estava errado. Mas o mandamento é honra o teu pai. Ele honrou o pai dele. E foi abençoado. Com tudo o que isso significa. De novo, o que estou insistindo aqui no ponto é que o mandamento da santidade é para o meu bem. Para o seu bem. Então, você quer ser santo? Quer ser conduzido pelo Espírito Santo a uma vida de santidade? Uma vida em que as pessoas olham para você, não veem você, veem alguém que ama ao Deus eterno. Quando você lê Gênesis, já citei esse caso aqui várias vezes, havia lá um estrangeiro, um cananita, chamado José, filho de Jacó, um garoto convencido, um garoto ousado, um garoto que tinha muitos sonhos,
em todos os sentidos da palavra. E eles precisaram de alguém para comandar o governo do Egito. Aí o faraó diz: quem nós poderíamos escolher, senão José, que tem o Espírito de Deus? Você é como José? Há muitos anos eu fui escolhido por uma função num certo lugar não religioso. Eu perguntei: eu não sou capaz, porque você me escolheu. Ele disse: nós escolhemos você, porque você é diferente. Você vive a fé que você tem. Você é diferente. Ou nós queremos ser iguais? Estou insistindo nesse ponto porque todos queremos ser iguais. Ninguém quer ser patinho feio. Mas ser santo, desculpe, nem sei se a frase é politicamente correta, é ser patinho feio. Feio, mas feliz, não é, irmã Ana? Patinho feio, porém feliz. Tem uma creche chamada, uma instituição chamada Patinho Feliz. Essa brincadeira. Então, eu quero ser patinho feio, mas todo mundo faz. Bem, todo mundo faz, mas eu não sou todo mundo. Além de eu não ser todo mundo, quem paga o meu pecado não é todo mundo, sou eu. Se eu vou na contramão ou no acostamento e eu sou parado ou multado, não, eu vim porque todo mundo veio. Ok. Inclusive eles não foram parados, eles não foram multados, é verdade, mas você vai ser. Ou não? Porque se todo mundo faz, eu também faço. Ok, mas quem é que paga o pato? Todo mundo? Todo mundo não existe, eu existo. Então, meu convite, meu irmão, minha irmã, é este. Eu acho que a sua resposta é essa. Eu quero ser santo, eu quero ser santa. Porque os benefícios, vou mostrar em outro momento, são imensos na santidade. E os prejuízos são iguais a zero. Não há prejuízo em ser santo. Não há prejuízo em ser diferente. Usando a linguagem popular, só benefício, só lucro, só faz bem a gente. Nunca, jamais faz mal. A santidade não tem efeito colateral. É melhor que Novalgina, que é ótima para quem tem dor, mas tem um efeitozinho lá. Não tem efeito colateral nenhum. A não ser amigo de Deus, que é o que nós queremos. Hoje no nosso programa Momentos com Cristo, antes de começar, uma de nossas irmãs falou o seguinte: olha, lendo a Bíblia a gente aprende uma coisa muito interessante. Eli tinha filhos que praticaram crimes em nome de Deus. Foi substituído por Samuel. Ele era um homem de Deus, mas os seus filhos não. Próximo capítulo. Samuel, um homem de Deus, mas os seus filhos seguiram os filhos de Samuel. Porque os padrões são muito mais poderosos do que nós. Temos que ter essa convicção. Não estou dizendo que ser santo é fácil, mas ser santo é a nossa melhor escolha, a nossa melhor opção, o nosso maior desejo. Então, eu quero lhe convidar a cantar. Mas não quero, meu pedido é esse, que você cante em pé, cante sentado. E à medida em que você tomar no seu coração uma decisão, ou de repetir a decisão, reformular, reassumir a decisão, é isso que eu quero para a minha vida.
em 2024, esse ano ou outro, mas nesse que estamos, eu quero ser santo. Então, quando nós vemos o livro de Neemias, ele fala assim: ó Deus, olha para mim, porque tu sabes que eu fiz tudo certinho. Esse Neemias, francamente, hein? Humildade zero. Isso é verdade, mas o principal não é isso. O principal é que Deus olhou para ele e disse: é isso aí mesmo, não tenho nada para condenar em você, Neemias. E você vai pegar outras pessoas de igual modo ao longo da Bíblia. Então, o que eu quero, quando eu li em Efésios 1:4, o que eu quero é que Deus olhe para mim e diga: aprovado. Que esse seja então o seu desejo.